Bem-vindo ao nosso especial 5 feitos incríveis de Sansão. Neste vídeo, exploraremos 5 momentos extraordinários na vida de Sansão, desde batalhas épicas até atos de força divina. Não perca a chance de descobrir como este herói bíblico usou sua força sobrenatural para enfrentar desafios e inimigos, moldando seu legado no livro de Juízes. Se você está pronto para uma jornada de fé, força e redenção, continue assistindo e prepare-se para ser inspirado. O primeiro feito notável de Sansão foi quando ele matou um leão com as próprias mãos. Enquanto ia a Timna, um leão jovem rugiu contra ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Podemos encontrar essa passagem em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Esse evento não apenas demonstra a força física extraordinária de Sansão, mas também nos oferece profundas lições espirituais. Nesta passagem, vemos um dos primeiros relatos das façanhas de Sansão, que são marcadas por sua força sobre-humana, conferida pelo Espírito do Senhor. O episódio do leão é significativo por várias razões: a força de Sansão e o Espírito do Senhor. A passagem destaca que a força de Sansão não é meramente humana, mas uma manifestação do Espírito do Senhor. Isso nos lembra que os dons e habilidades que possuímos vêm de Deus e são para ser usados conforme sua vontade. Coragem em face do perigo. Sansão enfrenta o leão com coragem e destemor, simbolizando a capacidade de enfrentar perigos e desafios com a confiança que vem da presença de Deus. Em nossas vidas, podemos encontrar forças para enfrentar nossos leões quando confiamos no poder de Deus. Ações em silêncio. Após o feito, Sansão não conta a seus pais o que aconteceu. Isso pode indicar humildade ou uma compreensão de que algumas experiências com Deus são pessoais e nem sempre precisam ser compartilhadas imediatamente. Às vezes, nossos maiores feitos espirituais são aqueles que não buscamos reconhecimento humano. Simbolismo do leão. O leão, muitas vezes, simboliza um grande perigo ou desafio. Sansão enfrentou e derrotou este símbolo de força e poder com a ajuda de Deus, nos mostrando que, com a presença divina, podemos superar até os desafios mais intimidantes. Dependência de Deus. Como Sansão, devemos reconhecer que nossa força e capacidade vêm de Deus. Quando enfrentamos desafios, devemos buscar o poder do Espírito Santo para nos capacitar. Coragem inspirada pela fé. A história de Sansão nos inspira a enfrentar nossos medos e desafios com coragem, sabendo que Deus está conosco. Essa coragem não é baseada em nossa própria força, mas na confiança no poder de Deus. A humildade e discrição. Nem todas as nossas realizações precisam ser divulgadas. Às vezes, é necessário manter certas experiências espirituais entre nós e Deus, cultivando uma humildade que não busca a aprovação dos outros. Superação dos desafios. Os desafios simbolizados pelo leão podem ser superados com a ajuda divina. Devemos lembrar que, independentemente da dificuldade, Deus é maior e pode nos capacitar a vencer. A passagem de Juízes capítulo 14, versículos 5 a 6 nos ensina sobre a fonte da verdadeira força, a importância da coragem e a humildade em nossas ações. Ela nos convida a depender de Deus em todas as circunstâncias e a reconhecer que, com Ele, podemos superar qualquer desafio que enfrentemos. Mas os desafios de Sansão apenas começavam. A próxima façanha mostra o quão longe sua força divinamente concedida poderia levá-lo em combate. Segundo feito de Sansão, massacre dos filisteus com uma queixada de jumento. Em outra ocasião, Sansão encontrou uma queixada fresca de um jumento. Com ela, ele matou 1000 homens. Esse ato não apenas demonstrou sua força física extraordinária, mas também sua capacidade de transformar objetos comuns em armas poderosas. Podemos encontrar essa passagem em Juízes capítulo 15, versículo 15. Este feito não é apenas uma demonstração de força, mas também nos oferece insights valiosos sobre a improvisação e o uso dos recursos que Deus nos dá. A fonte da força de Sansão. A força de Sansão não é comum, ela é um dom direto de Deus. Esse versículo nos lembra que Deus pode capacitar seus servos de maneiras extraordinárias para cumprir seus propósitos. A queixada de um jumento, um objeto comum e aparentemente inadequado para a batalha, nas mãos de Sansão se torna uma arma poderosa. Isso demonstra que Deus pode usar até as ferramentas mais humildes para realizar grandes feitos. A providência divina. A providência de Deus é evidente na forma como Sansão encontra a queixada de um jumento precisamente quando precisa dela. Este detalhe nos ensina que Deus provê o necessário para seus propósitos no momento certo. Em nossas vidas, isso nos encoraja a confiar que Deus sempre nos fornecerá os recursos necessários para enfrentar os desafios que Ele permite. A resiliência e determinação. Sansão estava em uma situação de extremo perigo, cercado por inimigos. Sua resiliência e determinação, alimentadas pela força que Deus lhe deu, o capacitaram a lutar contra todas as probabilidades. Este exemplo de coragem e resiliência nos inspira a permanecer firmes e a lutar com determinação,
mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Confiança na providência divina. Devemos confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com seu plano. Assim como Sansão encontrou a queixada no momento certo, podemos confiar que Deus proverá o que precisamos para cumprir sua vontade. Utilização dos recursos disponíveis. Deus pode usar o que está ao nosso alcance, por mais insignificante que pareça, para realizar grandes coisas. Devemos estar dispostos a usar os recursos que temos, confiando que Deus pode multiplicar sua eficácia. A coragem e resiliência. A história de Sansão nos encoraja a ser corajosos e resilientes diante das adversidades. Com a força de Deus, podemos enfrentar e superar desafios formidáveis. Obediência ao chamado de Deus. Sansão foi chamado para libertar Israel dos filisteus. Sua obediência e disposição para entrar na batalha, confiando na força de Deus, resultaram em uma vitória significativa. Devemos estar dispostos a obedecer ao chamado de Deus em nossas vidas, confiando que Ele nos capacitará para as tarefas que nos dá. Juízes capítulo 15, versículo 15 nos ensina sobre a providência e o poder de Deus, a importância de usar os recursos disponíveis e a necessidade de coragem e resiliência diante das adversidades. A história de Sansão nos inspira a confiar na força divina e a acreditar que, com Deus, podemos superar desafios aparentemente insuperáveis. Está gostando da história de Sansão? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, continuemos com mais feitos surpreendentes. Terceiro feito de Sansão: incendiar os campos dos filisteus. Sansão também usou sua astúcia para se vingar dos filisteus. Capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos de trigo dos filisteus, queimando tanto cereais quanto as vinhas e olivais. Podemos encontrar essa passagem em Juízes capítulo 15, versículos 4 ao 5. Este evento ilustra a inteligência e criatividade de Sansão, além de nos proporcionar uma lição sobre as consequências de nossas ações. Retaliação e justiça própria. Sansão agiu movido pelo desejo de vingança pessoal contra os filisteus, que tinham causado grande dano a ele. Este ato de retaliação, embora engenhoso, foi impulsionado por um desejo de vingança, mostrando que ele estava buscando justiça por meios próprios. Consequências das ações. As ações de Sansão tiveram consequências significativas, resultando em grande destruição para os filisteus. Isso nos lembra que nossas ações, especialmente quando movidas por emoções intensas como a raiva e o desejo de vingança, podem ter repercussões amplas e devastadoras. Recursos e criatividade. Sansão utilizou os recursos disponíveis de maneira criativa e estratégica. Esta parte da história destaca a habilidade de usar recursos incomuns para alcançar um objetivo. No entanto, é importante refletir sobre o propósito e a moralidade dessas ações. Embora Sansão tenha conseguido se vingar de seus inimigos, a história nos ensina a importância de evitar a retaliação pessoal. A Bíblia nos incentiva a deixar a justiça nas mãos de Deus e a buscar formas pacíficas de resolver conflitos. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não se vinguem, meus queridos irmãos, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes de agir, especialmente em resposta a um agravo, devemos considerar cuidadosamente as possíveis consequências de nossas ações. A destruição causada por Sansão afetou muitas vidas, ensinando-nos a pensar nas ramificações de nossas decisões. O uso criativo de recursos. A habilidade de Sansão em utilizar os recursos ao seu redor de maneira criativa é um lembrete de que podemos encontrar soluções inovadoras para problemas quando pensamos fora da caixa. No entanto, devemos sempre alinhar nossas ações com princípios éticos e morais. Em vez de agir por impulso, é sábio buscar a orientação de Deus em situações de conflito e desafio. A sabedoria divina pode nos guiar para soluções que promovam paz e justiça sem causar destruição desnecessária. A história de Juízes capítulo 15 versículos 4 a 5 nos oferece uma rica reflexão sobre as motivações por trás de nossas ações e as consequências que elas podem trazer. Aprendemos a importância de evitar a vingança pessoal, considerar cuidadosamente as repercussões de nossos atos, usar nossos recursos de maneira criativa e buscar sempre a orientação de Deus. Assim, podemos agir de maneira que honre a Deus e promova o bem-estar de todos. Quarto feito de Sansão: derrubar as portas de Gaza. Em um ato de força bruta e determinação, Sansão arrancou as portas da cidade de Gaza. Levantou-se à meia-noite, arrancou as portas da cidade e os 2 postes, colocou-os sobre os ombros e os carregou até o topo de uma colina. Podemos encontrar essa passagem em Juízes capítulo 16, versículo 3. Este ato de força nos fala sobre a libertação e a capacidade de superar obstáculos. Exibição de força sobrenatural. A força de Sansão não era comum, era um dom concedido por Deus. Este evento específico, onde ele arranca as portas da cidade e as carrega até uma colina, é um testemunho da força sobrenatural que ele possuía. Nos lembra de que Deus pode capacitar seus servos de maneiras surpreendentes para cumprir seus propósitos. A ousadia e coragem.
A ação de Sansão mostra sua ousadia e coragem em face do perigo. Em vez de fugir ou se esconder, ele enfrenta seus inimigos de maneira direta e impressionante. Isso nos desafia a considerar como podemos abordar nossos próprios desafios com coragem e confiança em Deus. Um símbolo de libertação. As portas da cidade eram um símbolo de segurança e controle. Ao arrancar e carregar as portas, Sansão não apenas escapa de uma emboscada, mas também simboliza a capacidade de Deus de derrubar barreiras e libertar seu povo. Isso pode ser visto como uma metáfora para a libertação espiritual e física que Deus oferece. Confiar na força de Deus. Assim como Sansão recebeu força de Deus para realizar feitos extraordinários, devemos lembrar que a nossa força vem de Deus. Em momentos de dificuldade, podemos confiar que Deus nos capacitará para superar obstáculos que parecem intransponíveis. Agir com coragem e determinação. A ousadia de Sansão em enfrentar seus inimigos nos encoraja a agir com coragem e determinação. Devemos enfrentar nossos desafios de frente, confiando que Deus está conosco e nos fortalecerá. Libertação e quebra de barreiras. A ação de arrancar as portas da cidade simboliza a quebra de barreiras. Em nossas vidas, Deus pode nos ajudar a superar obstáculos que nos prendem e nos impedem de alcançar o propósito que Ele tem para nós. Símbolos de vitória. Ao carregar as portas para o alto da colina, Sansão não só escapa, mas também declara uma vitória sobre seus inimigos. Em nossa jornada espiritual, é importante reconhecer e celebrar as vitórias que Deus nos concede, por menores que sejam, pois elas são símbolos de sua fidelidade e poder. Juízes capítulo 16 versículo 3 nos oferece uma visão da força e coragem de Sansão, atributos que ele recebeu de Deus. A passagem nos ensina a confiar na força divina, agir com coragem, buscar a libertação em Deus e reconhecer as vitórias que Ele nos proporciona. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos enfrentar nossos desafios com a confiança de que Deus está ao nosso lado, capacitando-nos e guiando-nos em cada passo do caminho. Quinto feito de Sansão: o colapso do templo de Dagon. Capturado e cego pelos filisteus, Sansão teve sua última vingança no templo de Dagon. Pediu a Deus que restaurasse sua força por mais uma vez e empurrou as colunas centrais do templo, fazendo com que o edifício desabasse, matando muitos filisteus e ele mesmo. Podemos encontrar essa passagem em Juízes capítulo 16, versículos 28 ao 30. Esta última ação de Sansão é uma poderosa lembrança de redenção e sacrifício. Reconhecimento da dependência de Deus. Sansão, em sua oração, reconhece sua dependência de Deus para realizar qualquer feito significativo. Depois de uma vida marcada por suas próprias falhas e imprudências, ele se volta para Deus em humildade e súplica, pedindo força divina para cumprir seu último ato de vingança. Uma busca por redenção. Este ato final de Sansão pode ser visto como uma busca por redenção. Ele deseja que sua vida, mesmo em seus momentos finais, sirva a um propósito maior no plano de Deus para Israel. Apesar de sua motivação de vingança, ele procura redimir seus erros passados e contribuir para a libertação de seu povo. Sacrifício pessoal. A decisão de Sansão de morrer junto com os filisteus revela seu sacrifício pessoal. Ele está disposto a dar sua vida para derrotar os inimigos de Israel, demonstrando um ato final de bravura e entrega. Isso nos lembra do poder e do impacto de atos de sacrifício pessoal pelo bem maior. A humildade e arrependimento. A oração de Sansão mostra a importância da humildade e do arrependimento. Mesmo após uma vida de falhas, ele se volta para Deus com sinceridade, buscando perdão e força. Este é um lembrete de que nunca é tarde demais para buscar a Deus e pedir sua ajuda. Força e propósito divino. Sansão recebe força de Deus para cumprir um propósito específico. Isso nos ensina que Deus pode usar nossas vidas, mesmo em momentos de fraqueza, para realizar seus planos. Devemos estar abertos a permitir que Deus nos use conforme sua vontade, independentemente de nossas circunstâncias. Sacrifício e serviço. O sacrifício de Sansão nos desafia a considerar como podemos servir aos outros e a Deus, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. A disposição de dar de si mesmo para um bem maior é uma característica valorizada na fé cristã. Um impacto duradouro. O ato final de Sansão teve um impacto significativo, mais do que todos os seus feitos anteriores. Isso nos lembra que nossos momentos finais, ou atos de redenção, podem ter um impacto duradouro e profundo. Devemos viver de forma a deixar um legado positivo, mesmo que envolva sacrifício. Juízes, capítulo 16, versículos 28 ao 30, nos oferece uma poderosa lição sobre humildade, redenção, sacrifício e dependência de Deus. A história de Sansão nos ensina que, apesar de nossas falhas, Deus pode usar nossas vidas para cumprir seus propósitos. Devemos nos voltar para Ele em humildade, buscar redenção e estar dispostos a sacrificar por um bem maior. Em nossos momentos de maior fraqueza, a força de Deus pode se manifestar de maneiras poderosas e transformadoras. Os feitos de Sansão nos mostram um homem que, embora abençoado com dons extraordinários, também enfrentou grandes desafios pessoais. Seu legado serve como um lembrete poderoso das responsabilidades que acompanham grandes dons.
Esperamos que você tenha se inspirado e aprendido com a história de Sansão. Compartilhe este vídeo para espalhar as incríveis lições de sua vida. Comente abaixo como você percebe o uso dos dons em sua própria vida. Obrigado por assistir e até a próxima!